Só testificar aqui se tá gravando mesmo. Tá. Beleza. Então, boa noite a todas. Vamos começar mais uma aula aí. Hoje a gente vai dar sequência na aula 3, mas antes de a gente iniciar a aula 3, pessoal, eu vou compartilhar os materiais da aula passada. Beleza? Então, vou abrir aqui a planilha, vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou começar com a simulação de leitos. Beleza? Que foi referente à aula um, que havia falou assim: "Ah, eu gostaria de uma planilha para fazer simulação. Se eu reduzir X horas de permanência, quanto vai impactar em ganhos de leito, né?" Então, eu fiz essa planilha aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim. Legal. Então, aqui eu criei esse avatar que eu chamei de Carol, que era a minha antiga líder. Aí eu falei: ó, Carol, fiz uma planilhinha para você, os hospitais não reclamarem mais que não estão conseguindo fazer projeções de leitos, etc e tal. Então, como que ela funciona, pessoal? Vocês vão clicar nela, ó, deixa eu, Carol, Olá, eu sou a Carol, sua assistente virtual criada por inteligência artificial. Irei auxiliá-lo para a alimentação da planilha, então vamos ao trabalho. Ok, agora vamos ao trabalho. aí ela fala assim, ó, Dani, só oi, não, para mim não tá aparecendo a planilha, tá aparecendo a pasta. ai, perdão, Acho putz, que tá na tela. é, é o Screen 2. Agora sim, né? Ótimo, agora vamos. Agora sim. Deixa eu zerar aqui. Então, essa é a planilha, essa é a assistente virtual. Então, eu posso ignorar a assistente virtual e começar a alimentar os dados aqui, mas eu posso ativar ela. Eu vou ativar ela. Vou clicar. Olá, eu sou a Carol, sua assistente virtual criada por inteligência artificial. Irei auxiliá-lo para a alimentação da planilha, então vamos ao trabalho. Ok, agora vamos ao trabalho. Olha, aí aparece aqui, ó. Insira a taxa de ocupação, que é o valor aqui. Então, assim, qual que é a ocupação atual dos seus leitos? Eu vou chutar um valor aqui, pessoal, 85%. Aí Ótimo, colocou aqui. agora vamos para o passo 2. Insira o total de leitos. Quantos leitos você tem no hospital? Vou colocar aqui 120. Ótimo, agora vamos para o passo 3. Insira o tempo médio de permanência. Tempo médio de permanência. Vou colocar aqui, chutar o balde, só paciente crônico, não sei o que, 11 dias. Pau. Ótimo, agora vamos para o passo 4. Insira a taxa de entrada de pacientes por dia. Aqui, pessoal, só um toque, ó. Vocês concordam comigo que eu não estou 100% ocupado, né? Minha taxa de ocupação atual está em 85%. Sendo assim, eu tenho 15% de leitos que, meu, já está disponível lá, entendeu? São leitos vagos, né? 15% está lá disponível. Mais 28 que vão ser cedidos hoje. Se eu pegar 120 e dividir por 11, vai dar os 28. Então, ai, não, desculpa, pessoal, desculpa. Vai dar 18, né? Aí somando com 10, vai dar 28. Então, aqui é o total de leitos cedidos mais os disponíveis. Então, já tenho uma quantidade de leitos que está disponível devido à taxa de ocupação não está 100%. Se eu mudasse a taxa de ocupação aqui e deixasse para 100%, eu não ia ter nenhum leito. Eu só ia ter os que vão sair do dia. Agora eu vou inserir a taxa de entrada. Quantos pacientes vão entrar por dia? Ah, vou colocar 50. Muito bom, agora vamos para o passo 5.
Insira o percentual de internação por dia. Qual que é a sua taxa de internação, de conversão? Vou colocar aqui, ó, 20%. Agora chegou o momento de analisarmos os dados. Apliquei um algoritmo para calcular a taxa de utilização dos leitos hospitalares e o número de pacientes no corredor do PS. Também calculei a taxa de utilização ideal e o tempo médio de permanência para acabarmos com a superlotação. A Carol, como gosta muito de você. Aí ela fala, tal, mas aí, pessoal, o que que ela traz aqui, só para vocês entenderem, ó. Se aqui ficar 100%, ó, o total de leitos cedidos ficou 11, né? Porque eu não tenho, como está 100% ocupado, 120 leitos ocupados, eu não tenho mais nada de vaga, né? Aí se eu pegar total de leitos dividido por a média de permanência, ó, só vai ser os 11 mesmo. Agora, se eu deixar aqui, ó, 80%, olha lá, já tem uma quantidade de leitos que estão vazios, né? E aí ele pega, basicamente, com essa taxa de entrada que você pega lá do PA, com essa taxa de conversão, gera demanda. Aí, tá vendo? A demanda de 10 pacientes por dia, mas olha a sua capacidade, 33. Ou seja, a sua capacidade está muito maior que a demanda. Então, o número de pacientes no corredor, ó, é zero. Não ficou nenhum. Conforme você vai aumentando a demanda, vamos aumentar aqui, ó, 120. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu forjar um número aqui. Olha lá, 11 pacientes no corredor, ó. Aí os 11 pacientes do corredor ficou aqui. Aí se você quer zerar esse corredor, qual que é o desafio do projeto? Você precisa reduzir a tua média de permanência, que está em 11 dias, em 8,7. Ou seja, sua média de permanência precisa ser 2,3. Se eu chegar aqui com 2,3, ó, fica 100 pacientes no corredor. Mas isso não é Factível. possível, né, pessoal? 2,3, sair de 11 para 2,3, você mudou os É, pacientes, né? Mudou o perfil do hospital. isso aí. Tipo, é algo não viável, né? E aí tem outra questão, né? Se eu reduzir quantidade de horas reduzidas, se eu reduzir 8 horas, eu vou ganhar 14 leitos por dia, por mês 420 ofertas de leito, por ano 5.110. E aqui, o que que eu coloquei na taxa de utilização? Eu fiz um cálculo aqui que eu não me recordo, deixa eu ver. B11, número de pacientes internados, vezes tempo médio de permanência. Ah, tá. Aqui eu fiz o seguinte: conforme você vai reduzindo aqui, ele vai tendo impacto no fator de utilização de leitos. E aí, ó, se eu reduzir 12 horas, se eu reduzir 24 horas, e aí ele vai fazendo a projeção: 24 horas, 26, 28, 30. Então, se eu reduzir uma hora, ó, esses serão os ganhos. Se eu reduzir 3 horas, 5, 7, 9, 11. Entenderam? Então, essa planilha, Daniel, eu queria entender essa taxa de entrada. sim. Pacientes, taxa de entrada, eu nunca tinha nem ouvido falar É, essa, esse dado. essa, essa taxa de entrada, imagine que isso daqui é uma planilha de hospital que vai integrar pronto-socorro e enfermaria. Então, no teu pronto-socorro, você tem uma taxa de entrada. Quantos pacientes entram por dia no seu PA? E desses que entram por dia, quantos convertem em internação? Entendeu?
Tá, então seria o número de atendimentos, né? É, isso aí, mais ou menos isso aí, o número de Tá, atendimentos ok. por dia. Tá. E aí, o que que vocês têm que prestar atenção aqui? Que aqui gera demanda. Eu gerei 44 pacientes que vão ser internados hoje. Só que a tua enfermaria, ó, tá tendo uma capacidade de 66%. Ou 66% não, 66 vagas. Por exemplo, se ela ficasse 100% de ocupação, ó, 53 ainda está dentro, não ficou nenhum paciente no corredor. Mas se eu reduzir o número de leitos aqui, ó lá, só vai liberar 35 vagas. E está chegando 44 para internar, vai ficar 9 pacientes no corredor. E para você acabar com esses pacientes que ficaram aqui no corredor aguardando internação, o seu tempo de permanência precisa ser 1,5. Entenderam? E aí você aperta aqui, ela vai te dando a instrução. Gostaram, pessoal, da planilha? Daniel, ela te deu esse 1,5 porque você colocou lá que não quer paciente no corredor, né? Você deixou em branco, não é isso? Isso aí. Ah, muito bom. Muito Tipo, eu boa não essa quero planilha. paciente. Então, esse desafio é para zerar o corredor. Que aí, quando você chega lá no hospital, você fala: ah, beleza, pessoal, tem paciente no corredor aqui aguardando internação. Putz. Então, vamos resolver. Aí você sai perguntando os dados. Qual que é a taxa de ocupação aí dos leitos que estão disponíveis para o PA? Aí o pessoal vai te falar: 90%. Quantos leitos eu tenho? X. Qual que é a média de permanência? Tal. Né? Qual que é a taxa de entrada, a taxa de conversão? E aí ele já te dá o cenário. Muito boa, hein? Né? Por que Legal? não? Muito legal. E por que não olhar os dados do mês e olhar de um dia? Isso não pode enviesar muito? Tipo, ou é melhor eu pegar um mês e fazer a média? E aí É, jogar aí a média isso. dia. Exato, exato. Aqui nessa taxa de conversão, para ter uma análise segura, para você passar pro pessoal, faz o seguinte: o que eu faço? Eu pego a análise do mês e, assim, muito cuidado com a sazonalidade, somente hospital pediátrico, né? Que você tem uma demanda muito grande, principalmente nas mudanças de estação de ano. E aí você pega dentro do mês onde você teve maior taxa de conversão e coloca aqui, para ter uma segurança e ter uma gordura, né? Entendeu? E esse fator de utilização? Bom, eu vou escrever lá no Forms depois. Não, fica à vontade aí. Porque eu fico na dúvida desse indicador. É, por- De entender ele, é, que é o seguinte, ó, pessoal. porque eu não deveria querer chegar no 100. Eu quero que meus leitos fiquem. Eu quero que a ocupação fique em 85 para eu ter um respiro, mas eu quero que o fator de utilização, quanto maior, melhor. Ou não? Aí é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Fator de taxa de ocupação, normalmente 85%, né? Para a gente ter uma gordurinha aí, que vocês vão entender o porquê dessa gordurinha na aula de hoje. E aí, o fator de utilização, pessoal, como que ele é calculado? Ele pega a demanda de internação vezes essa demanda de internação que vai chegar no hospital, quantos dias em média ele vai ficar? Aí eu peguei aqui a demanda. Então, eu transformei tudo em dias, né? Quantidade de dias que vão, que vão ser necessários dentro da minha unidade de internação, que eu tenho 80 leitos. E aí, o fator de utilização ficou 83%. O que significa isso? Né? Significa que, se o fator de utilização for maior que 100%,
Esse percentual aqui, por exemplo, 120%, estou chutando aqui, esses 20% aqui, a sua enfermaria não conseguiu absorver. Então, 20% vai ficar onde? Vai ficar represado no corredor. E aí, qual que é o meio de você reduzir esse fator de utilização? É mexendo na média de permanência, porque ele está no numerador aqui. E aí vai ficar menos dias em cima, né? E aí você vai conseguir absorver. Entendeu? Porque o fator de utilização, ele faz o cálculo em relação à demanda. E a taxa de ocupação é estática. Você pode, sim, ter uma taxa de ocupação de 85%, né? E com fator de utilização de 100%. Certo. Só que aí você vai ter uma gordurinha, né? Porque aí eu não tô descontando aqui, né? Os leitos. Você está pegando o total de leitos geral. Ficou claro? Todo Sim. mundo entendeu, pessoal? Faz sentido? Faz muito sentido, né? E com esse tempo médio de permanência, esse pouquinho de paciente chegando no PS, né? Realmente você consegue um certo equilíbrio. Tipo, um dia e meio, putz, que é de permanência, sei lá, veio para tomar um sorinho, um antibiótico ali, né? Internou sem indicação, né? Vai receber glosa. Isso aí. Agora eu vou explicar outra planilha bem, bem legal para vocês, que é o seguinte. Essa planilha, pessoal, foi do Red to Green de ontem. Não, de ontem não, da semana passada, né? Essa planilha, como que ela funciona? Eu coloquei uma lista aqui. Verde, e quando o paciente receber alta, você vai colocar alta. E os principais motivos, pessoal, isso que eu levantei junto a um hospital, mas cada hospital tem os seus motivos, né? Conforme a especialidade que ele atende. Interconsulta, tomografia, ressonância magnética, eco, EDA, USG, cateterismo. Às vezes está um paciente lá, está internado, está aguardando autorização do convênio para fazer uma angioplastia, um cateterismo, né? Então é assim, o que que era dia verde? Meu, o paciente foi diagnosticado com cateterismo, tempo é músculo, né? Aí o paciente está necrosando ali o coração enquanto não faz angioplastia. Mas o que que acontece? Aí o médico fala, não, eu vou trombolizei o paciente aqui, ele está fora de risco, hemodinamicamente está ok, então até a operadora autorizar o procedimento, né? Ou em caso público, até o sistema de regulação, o paciente infartou lá no cross, né? Aí você foi lá, colocou no sistema de regulação, eu preciso fazer um cateterismo. E o paciente está internado na tua unidade, isso é dia vermelho. Então, aqui, pessoal, cada hospital vai ter suas particularidades, né? Que aí vocês vão colocar aqui. E aqui são as especialidades. Então, são duas listas. E aí, como vai funcionar? Eu venho aqui, ó, Daniel Meireles. Paciente chegou hoje. Hoje é dia 15, então tá aqui. Paciente chegou hoje, entrei com... vamos continuar lá no paciente com IAM. Cheguei, fiz o eletro, detectei lá um infarto agudo no miocárdio. Esse paciente vai precisar de uma angioplastia urgente. Beleza, internei o paciente. Aí
Ele tá aqui, ó, tá internado. Um dia. Aí, e internado aonde, pessoal? Lá na UTI. Aí, beleza. Segundo dia, nada da operadora autorizar. Só que aí os médicos falam, não, ele está fora de risco, né? Joguei aqui um anticoagulante, não sei o quê, então estou segurando o paciente. Aí, beleza, entrou lá no bloco cirúrgico. Aí é verde, vai fazer a cirurgia. Fez a cirurgia. Aí, pessoal, ele saiu da UTI, foi para a enfermaria. Beleza. Chegou lá na enfermaria, começou a tomar o Carvedilol, tomar o AS, né? Todas aquelas medicações. E teve, deixa eu ver se eu coloquei aqui, uma intercorrência. Ah, vou colocar aqui uma interconsulta, que aí só estava o clínico geral, ele começou a sentir uma dor no peito, o peito inchou como se fosse um pneumotórax, e tá ali. Vai voltar para UTI. E agora vai precisar do cardiologista para dar alta. Então, vocês vão colocando aqui. Isso é bacana que vai te dar um mapa geral da sua unidade, né? E por que eu trouxe aqui, pessoal, os motivos? Para você ter uma estatística, porque não adianta você só sinalizar se você não fazer nada. E aí eu consigo aqui, ó, pessoal, percentualmente, ver, ó, interconsulta, 50% dos casos. Tomografia, teve 3 dias, 17%. Então, conforme eu vou imputando aqui os dados na planilha, ele vai contabilizando aqui, ó. O Daniel, e o critério é espera, é isso? Não necessariamente é que ele solicitou, né? É quando está esperando por algo. É isso, ó, os dias vermelhos são todos os dias que o médico, você fez um plano terapêutico ali, ela para ficar 2 dias no antibiótico, ou o paciente ela para chegar, já fazer a cirurgia e não ocorreu. Tá esperando alguma coisa, tá com um anátomo patológico lá no plano de tal, tá aguardando uma interconsulta, entendeu? Aí eu vou colocando. Aí eu escolho aqui a especialidade, esse daqui é cardiologia. Aí vem outro paciente. Esse daqui é Felipe. Esse daqui é um paciente de qual especialidade? Esse daqui é da hematologia. Qual que foi o dia que ele entrou? Esse. Aí eu vou colocando. Aí eu vou descendo. E aí você vai ter o cenário. E aqui eu esqueci, mas eu ia. Aqui está fazendo análise geral, mas aí eu ia classificar por especialidade. Por quê, pessoal? Vocês vão querer atacar o giro de leito para aumentar a eficiência do hospital. Então, eu preciso ser assertivo. Você vai atacar evento adverso? Putz, isso é um desperdício. Você atacar uma ação que não tem impacto. Você vai atacar interconsulta. Viram que legal, pessoal? E aí, o que que eu... Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Imunoglobulina, ó. Coloquei, ó. Já apareceu aqui, 5%. E aí depois tem como a gente evoluir, né? Fazer o tempo que ele entrou, menos a alta aqui, para ver a média de permanência. Eu vou evoluir essa planilha para a próxima turma, deixar ela mais analítica. Então, pessoal, eu tenho um hospital que implementou essa metodologia e o resultado foi estrondoso. E aí eu chamei essa aluna para apresentar esse case numa turma de Black Belt. Aí ela, tem todo o processo, as conversas com a governança clínica, todas as enfermarias
tinham essa planilha, e aí ia atualizando em tempo real. Putz, muito bacana, meu. Que aí o grupo de qualidade pegava os dias vermelhos e atacava, e aí já sentia um impacto, e aí eu reduzi na média de permanência. Aí, pessoal, olha a sacada que dá para fazer. Se não tivesse os dias vermelhos, qual seria a média de permanência? Aí você entra lá naquela outra planilha e faz a simulação. Pega o total de leitos e divide pela média de permanência só de dias verdes. Que aí você vai falar, ó, o potencial de vagas da minha enfermaria, ela é de 40 a 50 vagas por dia. Como tem os dias vermelhos, eu só consigo liberar 10 vagas por dia. Aí você mostra. Aí, indo mais longe ainda, pessoal, pensando em hospital privado, se eu aumentasse o giro de leito, a minha margem em cada diária é R$ 800, né? Quanto você aumentaria no seu faturamento? Porque eu já cheguei num hospital fazendo essa simples análise, pessoal, que a gente tinha muito problema com anatomopatológico, que ia para fora e demorava muito para chegar. Mas aí, como o hospital era grande e a demanda era muito grande, a gente começou a analisar, falou, meu, por que não internalizar um mini laboratório de anatomia patológica aqui dentro? Ah, não, o custo é absurdo, sem chance. Mas aí, através dos dados, a gente conseguiu tomar essa decisão. Por quê? Os pacientes, que grande parte aqui solicitava anátomo patológico, ficava, né? E aí ficava mais tempo internado, que são os dias vermelhos. Então, se eu reduzir esses dias vermelhos com anatomopatológica aqui, minha agilidade vai ser 100%. Desceu a biópsia, putz, vou fazer todo o processamento, amanhã o resultado está na mão. Viram, pessoal? Os insights? Fabiana? Total, Dani. E daí, se você tiver alguma planilha para apresentar para a gente, é uma curiosidade minha, né? Que eu já fui perguntada sobre isso. É quando se trabalha com um contrato de gestão fechado, então um hospital ganha X milhões para administrar o hospital. Se eu aumento o giro de leito, diminuo o tempo de permanência, eu atendo mais paciente, eu atendo mais com o meu custo fixo, mas o meu custo variável aumenta, na maioria dos casos. Porque aí eu vou operar mais, eu vou fazer mais procedimento, eu vou fazer mais exame, e aí isso onera o É, valor, tanto no PS quanto nas enfermarias. Então, eu vivi isso exato, no hospital. exato, A gente, exato. Aí, foi uma pessoal, péssima experiência. sim, sim, perfeito. Eu vou colocar esse exemplo aqui para o pessoal, porque é muito importante. O que ela falou é o seguinte, pessoal: hospital público, ele tem um teto, tem um orçamento fixo. Então, ele recebe 2 milhões por mês. É isso. E aí, se eu aumentar a minha eficiência, você vai receber mais pacientes. Consequentemente, vai aumentar o custo. E aí, né? Você vai focar na eficiência para aumentar a quantidade de atendimentos e aí vai impactar no seu custo. O seu custo vai ser maior do que a receita que você está recebendo e você vai deixar o hospital deficitário. Aí ele não vai conseguir pagar os médicos, etc. e tal, o hospital vai travar. E aqui, pessoal, um parênteses, qual que é a estratégia? Porque essa situação que a Bia comentou aconteceu comigo. Eu era consultor de um hospital, cheguei, vamos derreter o bloco cirúrgico, não sei o que, tal. E aí, no dia, na verdade, eu fui substituir um especialista na nona visita, que são 10. Aí, no outro dia, eu falei, ó, pessoal, cadê os indicadores, né? Porque amanhã é a apresentação, vocês estão chamando o secretário, estão chamando o Papa. Eu estou preocupado que eu não vi os resultados, né? Não foi eu que acompanhei o projeto. Aí o pessoal ficou enrolando, enrolando, enrolando. Aí eu falei assim, meu, parece que tem alguma coisa estranha nesses indicadores. Quando mostraram o indicador, a média de permanência não reduziu nada. Tipo, os indicadores praticamente estavam congelados. Aí eu falei, pessoal, nossa,
7 meses de projeto e não teve nem cócega. Eu estou visitando o hospital de vocês. Eu vi todas as ferramentas serem implementadas. Cadê os resultados? Aí o diretor financeiro me chamou eu e o médico e falou, ó, daí a gente falou, putz, alguma coisa aconteceu. Aí ele abertamente falou com a gente, falou, ó, eu sou o diretor financeiro do hospital, eu nasci, fui criado aqui, fiz minha residência, eu amo muito esse hospital, então eu conheço muito bem. E eu vou falar a real para você. É uma luta fazer esse ajuste. E sabe qual que é o termômetro dele, pessoal? Corredor. Aí eu falei, por que corredor? Ele falou, eu deixo o corredor lotado, Daniel. Sabe por quê? Porque tem vaga zero. Corredor vazio com maca, para a rede, é leito. Então, se eu zero o corredor, a rede tuxa paciente aqui. E aí, eu recebendo essa demanda, vai ter impacto no meu financeiro. Então, o corredor é meu pulmão. Eu deixo X pacientes aqui, e aí eu vou equalizando o meu orçamento. Entendeu, Simone? Como que funciona a parada? Ele foi Sim, estratégico? a gente desenvolveu um projeto de cuidado paliativo em 2016, quando eu fiz minha especialização em ciência da melhoria, e a gente teve uma diminuição do tempo de permanência de 2,6 em 70 leitos de UTI do maior hospital aqui do Espírito Santo. Foi melhoria sustentada mesmo, a gente até levou para o Congresso e tudo, mas o diretor, eu falei, vamos contratar então agora a equipe de, né, cuidado paliativo, para estar acompanhando, evitar que esses pacientes, né, obstinação terapêutica, levar para UTI. Ele falou, Simone, nós não temos interesse de contratar, porque hoje o modelo que a secretaria paga a gente É, é por saídas, a gente já está batendo a meta de é saída. isso aí. É exatamente isso. Então, pessoal, é assim, vocês já têm um nível de gestão mais elevado, né? Então não pode ser ingênuo. Isso é o que acontece na realidade, né? Você vai querer bater de frente, aí você vai acabar se complicando, né? Porque o impacto pode ser maior. Pensando nisso, só que a gente precisa encontrar uma saída. Olha o que que eu pensei que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Ó, vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Tá bem? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim. Sim, Então vamos lá. Aqui são alguns seeds e cada seed, aqui são os procedimentos, né? Dispepsia, a média de permanência é 3 dias e o valor pago pela tabela SUS, infelizmente, é R$ 186. Eu, eu faço uma pergunta: esse procedimento se paga? Não. Sem condição. Embolia e trombose venosa de veia não específica, 3 dias, o valor pago, 1.065. Também não se paga. Você vê que o custo de uma diária hoje, pessoal, está uns R$ 920, né? Pela Planisa. Então, ó, só para vocês terem um contexto do negócio, é muito importante conhecer sobre o negócio, né? E aí eu comecei a estudar muito, né, sobre, falei, meu, o SUS não se paga, mas que tabela do caramba, né? Por que essa tabela não é atualizada? Será que os hospitais não passam os custos para o SUS para falar, cara, não paga, o único que se paga é transplante, né, que você tem uma margem boa ainda. Mas o que foi pensado? Foi pensado no sistema de saúde americano e depois pensado aqui no Brasil, porque o cara me falou o seguinte: não, Daniel, tem que ser baixo. Por que tem que ser baixo? Porque, assim, para a gente limitar o hospital, a evitar ao máximo fazer esses procedimentos, só fazer quando realmente sentir uma necessidade. Então, os hospitais vão abusar, vai ter paciente eletivo até umas horas. Você não viu na pandemia
que alguns leitos de enfermaria estavam virando terapia intensiva, aí parece que virou moda, todos os hospitais querendo virar uma central de UTI, todos os leitos com monitorização, bomba de infusão. Então eles falaram assim, não, a gente vai limitar o recurso mesmo, porque se der margem, meu, aí vai consumir muito os cofres públicos, né? Então eles foram nessa ideia. E assim, eu não sou a favor, né? Porque o hospital não se paga, mas aí só para vocês entenderem como funciona o negócio. Aí os hospitais falaram assim, putz, cara, realmente, meu, vamos fechar a porta lá do PA, porque cada internação que eu viro aqui, eu não tenho lucro, eu só tenho prejuízo, né? Aí pneumonia, etc e tal. E aqui é o custo da diária. Então, pessoal, analisem comigo. O custo total dos pacientes com a IH emitida no mês deu 2 milhões. E aí eu fiz 2.500 internações. Então, meu custo da diária no meu hospital é R$ 800. Então, para eu ter lucro, precisava ser acima de R$ 800. Então, ó, deficitário, deficitário, tudo deficitário. Então, para vocês entenderem, quando o hospital é 100% público, 100% SUS, a conta não fecha. O hospital jamais vai conseguir se pagar. E aí, qual que foi a estratégia dos hospitais? Falou assim, putz, meu, sem chance, trabalhar com essa tabela aí é prejuízo. Ou o hospital tem uma conta gigante, que aí é normal, tipo, ah, meu, já estou no vermelho mesmo, é que nem quando a gente era mais jovem, que ficava no negativo, no negativo é normal, conta universitária e tal, né? Depois meu pai, no dia que tiver um dinheiro, ele paga. E aí os hospitais pensaram o seguinte, meu, a conta não bate, então a gente precisa ser um hospital filantrópico, a gente precisa atender um pouquinho o convênio, né? Aí vieram os percentuais, 60 filantropia, 40 convênio. E aí como que funciona, pessoal? Para cobrir esse déficit de 3.248, então é assim, ó, eu tive 17 dias de internação, vezes R$ 800, que é o custo de cada dia, deu 13.600. Só que o valor pago pelo SUS é apenas 2.527. Sobrou 11 mil. Quem vai pagar essa conta? Aí a estratégia dos hospitais falou, meu, vamos entrar com uma filantropia. O convênio paga essa conta. Então, eu pego uma margem de uma cirurgia plástica, tem 3 mil de margem de lucro. Quantas cirurgias eu preciso fazer para pagar isso daqui? 4 cirurgias. Então, eu pego o valor deficitário e divido pela margem, 4. Cirurgias ortopédicas. Por isso, pessoal, que muitos dos hospitais públicos, eles começam a abrir uma porta para convênio, para filantropia. Para quê? Para ajustar essa conta, entendeu? Por quê? Porque não bate. Ó, eu presenciei bem um hospital lá de Jundiaí. Um hospital bonitinho, mas conversando com o diretor, ele falou, cara, muitos diretores já passaram aqui e já falaram que ia fechar. Aí uma pessoa veio e falou: não, então para abrir, a gente tem que abrir uma portinha aí para convênio também. Você não vê as Santas Casas? Está atendendo também convênio. Viram como que é o negócio, pessoal? Ô, Daniel, eu só não entendi aqui na tabela, quando você colocou, por exemplo, embolia e trombose venosa, né? As três diárias dão 1.005. De onde você tirou esse déficit de 445? Que nas minhas contas daria R$ 60 de déficit. É aqui, ó. Porque esse paciente aqui, ó, cada diária minha, o custo é R$ 800. Ele vai ficar 3 dias, né? Então são 2.400. 2.400 menos o valor pago pelo SUS dá 1.350. Não, Dani, o valor da diária aqui da embolia é
É 355. 355. Ah, é, 800 Vezes menos 3 300. vezes. Não, aí eu não É aqui, entendi. ó. Ah, peguei, Ah, ó. Como que eu cheguei nesse valor? O valor da diária, o custo, é 355. Então, 800 menos 355 dá 445. Entendeu? Porque o custo da minha diária do meu hospital é R$ 800. Só que a diária, que aqui eu peguei, aqui que é o 1.065 é o valor tá total da bom. internação, Ok, ok. referente a 3 dias. Tá bom. Você Entendeu? Aí eu subtraiu divido lá do por 800. 3, esse é o valor da receita de um dia, só que o meu custo de um dia é 800. Uhum, ok. Entendeu? Obrigada. Aham, entendi. Era 800. Entenderam o negócio aqui, pessoal? Como que funciona? Ô, Daniel, por isso que a gente já estuda, né, outros modelos de remuneração. Aqui também a gente fez para o desfecho clínico, né? É um pacote, e aí a DRG obrigou os filantrópicos a pôr Isso. DRG e tudo, porque realmente, senão, todo mundo leva prejuízo, né? Muito Exato, difícil. é isso aí. Então, não tem como, a conta não fecha. E aí, você analisa, né? Teve um hospital que eu fiz em Londrina, que tinha uma pessoa muito abençoada, que tinha uma empresa, um laboratório nos Estados Unidos, e aí doava milhões para a Santa Casa, porque ela fez residência lá, criou toda a vida, então ela, como uma contribuição social. E aí, imagine, se eu trabalho 100% SUS, ou se eu tenho aqui um procedimento que o SUS paga 50 mil, o hospital vai ficar louco por essa demanda, porque a margem dele vai ser gigante. Aí ele vai falar assim: eu sou um hospital especialista em transplante. Vai brigar na secretaria. Viram como um modelo de negócio influencia muito? Olha, eu estava analisando esses dias um relatório. Aí, pessoal, só um parênteses aqui, só para vocês verem. Nesse relatório, eram 17 hospitais. E aí, deixa eu só fazer uma simulação aqui, só para vocês acompanharem. Era 17 hospitais. E aí eu peguei o ticket da internação. E aí eu percebi que um hospital, tipo, a média da internação estava em 29 mil. E aqui outros estava 4 mil. Ticket total de internação. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui, meu? Por que esse hospital está com esse valor e esse está com esse? São as mesmas especialidades. Que coisa. Aí eu vendo os procedimentos lá, falei, caramba, o que está pegando? O modelo de negócio. Aqui era fee for service. Ou seja, tudo que eu coloco, a operadora paga. E aqui não. Aqui era outro Pacote. modelo de negócio. Era particular. Entendeu? Então, um modelo de negócio influencia diretamente no resultado do hospital. Aí você vai falar: caramba, meu, o que é importante para o paciente é o plano terapêutico, é o protocolo que foi feito. Aí eu falei: calma, calma aí, pessoal, não vamos julgar. Vamos pegar essa fatia aqui, vamos começar a analisar o desfecho. Se teve intercorrência, se teve retorno. O desfecho, pessoal, era o mesmo dos 17 hospital, que depois eu fiz uma análise estatística. Aí você fala, caramba, então o modelo de negócio, se é fee for service, se é pacote, ninguém quer sair no prejuízo. E quando abre brecha, o hospital quer ganhar, porque eu tenho procedimento que eu não ganho lucro. Então eu vou arrebentar onde me der oportunidade. Só que aí é o seguinte, eu falei, ó, legal, cara. Só que vamos ver a glosa, né? Porque uma coisa é você coloca tudo, outra coisa. Aí a glosa maior era aqui.
Então, você vê que é um... Mas a glosa maior, sendo desse hospital, que alguns procedimentos foram glosados, ele ainda estava no topo. Então, eu, como diretor-geral, pensando aqui de cima, eu falo, cara, senta a lenha, desfecho está favorável, é o mundo dos negócios, né, meu? Viram que doideira, que legal? É um joguinho de xadrez. É muito bacana, né, meu? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na aula de hoje. Eu acho muito louco a área da saúde, pessoal, por isso que a gente ganha acima de 100K, porque a área da saúde é uma área complexa, né? Não é uma área fácil, é Você uma área... gosta de uma piada, né? Piadinha. É, não é uma área simples, né? Putz, é tudo igual, vamos tratar todo mundo igual. Então, por isso que a gente ganha bem pra caramba, né, meu? É verdade. Por isso que a gente está aqui agora à noite. Então, para você ver. Bom, pessoal, agora vamos começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui. Bom, tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Pessoal, então vamos começar o módulo medir. Eu vou com calma, assim como eu comentei algumas malícias do negócio, aqui também eu vou comentar algumas e vou ensinar vocês a fazerem. Por exemplo, teve um caso que eu estava lá no Hospital Geral, 520 leitos no Ceará. O diretor falou assim para a gente: Daniel, na contratualização, se eu chegar numa média de permanência da clínica médica em 6 dias, eu recebo o teto máximo. Não, desculpa, pessoal, na clínica cirúrgica. Se eu chegar, não era 6 dias, era 4 dias, alguma coisa. Aí eu recebo o teto máximo. Se a média de permanência, a prefeitura pagava pela performance. Aí eu falei, nossa, então o seu contrato está amarrado à performance. Se chegar a 4 dias e pouco, você recebe o faturamento máximo. Se você passar de 4 dias, é isso. Tá. E aí, qual que era o indicador que eles pediam? A média. Então, todo mês o hospital precisava reportar a média. Aí eu falei, putz, amigo, a média é manipulada. Você tem pacientes eletivos, certo? Eu posso chamar um paciente eletivo que vai ficar 2 dias internado, como eu posso chamar um que vai ficar 10 dias internado. Então, qual que é o mix que eu vou fazer para chegar na média de permanência que eu quero? Entenderam? Então, você com a média, pessoal, a gente manipula ela, né? Porque aí eu jogo pacientes que vão ficar 2 dias internado, a média vai fazer o quê? Vai cair. E aí eu vou ponderando, sacou? Então são estratégias, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte: na fase medir, então fizemos a fase definir, estruturamos o projeto, conhecemos o projeto, fizemos a ferramenta CIPOC ali, preenchemos o Project Charter. E agora o objetivo é assim: o que você está querendo melhorar? Que é sua variável Y. E algumas perguntas de orientação desse módulo. Qual é o estado atual? Porque você tem que ser estratégico, né? Olha como eu peguei o hospital antes, olha como ele ficou depois. Você precisa ter uma amostra para se comparar. Então, foi que nem eu cheguei hoje, estava participando de uma reunião com um comercial e a gente aplicou um protocolo lá e eu perguntei, mas beleza, cadê a efetividade, né? O quanto a gente reduziu de glosa? Ele falou, não, eu percebi que está tendo menos queixa, né? Está tendo menos retrucamento da operadora, mas valores eu não consigo te dar. Então, eu preciso saber o valor atual. Quais as potenciais causas? Ou seja,
ou seja, fontes de variação do processo. Os dados são confiáveis? Qual o comportamento dos dados históricos? Então, beleza, pessoal. Então, são algumas perguntas que, ao final deste módulo, a gente precisa ter segurança para responder. E quando a gente está iniciando um projeto mais corporativo dentro das organizações, a gente tem algumas medidas, né? Então, aqui, cabe ressaltar para vocês uma parte conceitual. O que que é... Quem dá o preço, pessoal? Quem vocês acham que dá o preço do procedimento? Eu tenho uma mastectomia. Quem dá o preço? Quem Depende. conta que a mastectomia vai ser X? Ah, no privado existe uma tabela, né, que eles usam, e aí cada hospital avalia de acordo com o custo já que ele tem, né? Ele otimiza a tabela, se eles usam CBHPM, não sei, mas geralmente adequam ao custo e à margem de lucro que eles almejam. Isso, a visão de operadora procura seguir algumas tabelas, né? Pra... E aí você tenta se encaixar, né? Mas essa tabela veio de onde? Veio do mercado. Então, quem determina preço, pessoal, é mercado. Então, o que que acontece? Meu hospital é corpo clínico aberto. Eu, médico cirurgião, liguei e falei assim, ó, tô levando meu paciente para fazer uma mastectomia aí no Círio. Quanto custa? Paciente particular. E o Círio fala, 30 mil. Aí eu chego, falo, beleza, agenda aí. Aí eu chego lá no Einstein e falo assim, corpo clínico aberto também, tô com o meu paciente aqui, preciso fazer uma cirurgia, tal, quanto custa? Aí fala assim, 10 mil. Opa, agenda aí. Olha o que que acontece. Olha que loucura, pessoal. Eu, como médico, putz, cara, o hospital tá cobrando 10 mil, o outro cobrou 30, eu vou cobrar 40 mil. Aí eu falo pro meu paciente, ó, o procedimento vai custar 40 mil, eu quero maior margem, então eu vou operar no Einstein, que tá me pagando 10 mil. Ah, tá, doutor, mas você vai lembrar de ligar lá para o hospital para cancelar a agenda? Não, aí quem está lá no agendamento, lá na central de autorização, etc e tal, fica, e aí, doutor, posso confirmar a agenda? Seu paciente vai vir, não vai vir? E aí ocorre o cancelamento. Então, pessoal, são coisas que acontecem com grande rotina no hospital, né? E quem dá o preço, então, é o mercado. E aí, a única variável que a gente vai conseguir mexer são os custos. Então, o preço, ele é fixado pelo mercado. O lucro, muitas das vezes, é fixado pelo acionista, porque ele quer uma margem mensal daquele hospital, porque ele está investindo dinheiro, então o hospital vai se virar para atender aquela margem. E a única variável que está sob o nosso alcance é o custo. Já se tratando de alguns hospitais do SUS, não todos, a gente fala de faturamento, que é fixado pelo SUS. Então, o que fica mais fácil para a Secretaria de Saúde, pessoal? Eu recebi 4% do PIB, 4,19% do PIB é determinado para a saúde pública. E aí, quantos hospitais eu tenho? Tem 10. Então, pega esses 4% e divide por 10. Fica mais fácil a conta, né? Do que eu analisar o hospital por hospital e ver demanda. Caso o hospital retruque, fala assim, ó, meu, eu tô com uma série histórica aqui, que minha demanda tá X, Y, Z, aí você vai provar que sua demanda é maior e você vai precisar de um recurso. Mas, em geral, fica mais fácil fazer a conta assim, né? Porque, meu, eu não tenho perna para fazer particular para cada um. Então, o resultado é fixado, às vezes, pela filantropia, que tem que manter lá os 60-40, e despesas, é a única variável que está sob o nosso alcance. Então, pessoal, a gente tem sim como trazer o hospital,
resultado para os dois modelos, né? Reduzindo custo, porque se eu reduzir custo aqui, eu aumento minha margem de lucro. Se eu reduzir despesas, eu aumento a parte de resultado, e aí eu consigo atender mais pacientes. E aí a gente fala de três tipos de saving. O cost saving, que é o ganho financeiro, né? Você vai fazer esse projeto, ele vai trazer quanto de retorno financeiro? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Processo de lavanderia do hospital. Eu não sabia a quantidade de roupa suja que um hospital gera. Vocês têm ideia? A quantidade de roupa suja que um hospital gera por dia é uma loucura, pessoal. É muita coisa, cara. Porque pensa, tem campo cirúrgico, tem avental, tem gorro, tem propé, tem fralda, tem compressa, tem máscara, tem tudo que você imaginar. E aí eu estava fazendo um trabalho de ESG, né, que a gente pensa na sustentabilidade. Essas roupas precisarão ser lavadas. E o quanto de consumo de água, né? E aí essa conta não para, né, pessoal? Eu consigo puxar um monte de coisa. Que eu vou precisar de produto químico, porque são roupas que estão infectadas, etc e tal. Saneamento, que eu despejo não pode ser em qualquer rio. Então envolve um processo muito grande aqui. Mas, beleza. O processo, vou coletar, depois eu vou pesar, vou separar essas roupas, vou processar, confeccionar, reparar e distribuir. E o que que eu vou coletar? Lençóis, fronha, cobertores, toalha, coxas, cortina, roupas de pacientes, fraldas, compressas, campos cirúrgicos, gorro, um monte, né? E aí é o seguinte, o quilo da roupa suja coletada e processada, normalmente o hospital gosta de terceirizar isso, né? Vai ser cobrado 4,55 por quilo de roupa suja. Então, eu tenho 263 leitos. Hospital de longa permanência para pacientes crônicos. Então, cada dia eu vou gerar por leito 2 quilos por leito por dia. Então, cada leito vai gerar 2 quilos de roupa suja. Vai tirar ali a fronha, todas as roupas do leito, etc e tal, vai trocar o paciente. Então, eu tenho o número de leitos vezes a carga de roupa que é gerada por leito por dia e o hospital 24 horas, né? O hospital não para. Então, 7 dias na semana. Dividido pela jornada de trabalho do fornecedor lá. E aí eu vou chegar 263 leitos, vezes 2 quilos de roupa suja, vezes 7 dias na semana, vezes 5 dias na semana que ele trabalha, eu tenho 736 quilos de roupa por dia. E aí, pessoal, eu multipliquei aqui, ó, por 4,55, né, que é o valor do quilo, deu 3.350 por dia. Aí você fez um trabalho de melhoria. Você pegou alguns materiais aqui, você falou, ah, meu, isso daqui pode ser descartável. Máscara pode ser descartável. Lençóis. Aí você foi fazendo uma otimização. Além de eu percebi que alguns médicos estão usando campo cirúrgico como toalha para tomar banho. Eu comecei agora a bloquear. Então, quando o paciente vai lá para o bloco cirúrgico, não, você só vai receber uma roupa, por que duas? Então, eu construí um protocolo para cada procedimento, a quantidade de roupa que eu vou disponibilizar. E aí eu reduzi de 2 quilos por dia a 1,5. Aí o resultado, pessoal, foi para 552 quilos por dia, de 736 para 552. Então, 552 vezes 4,55, 2.513 por dia. Aí eu tive um cost saving, né? Que é uma redução realmente do ganho financeiro.
Ó lá, R$ 837 por dia. Entenderam? Por isso que tem que ser estratégico. Eu escolhi no meu projeto uma área de atuação. Lavanderia, roupa suja. Ataquei ali. Coloquei uma meta, diminuir meio quilo. Assim, diminuir meio quilo, você fala para o diretor, vou fazer um projeto ali, vou diminuir meio quilo. Ah, agora, quando você leva os dados, putz, aí é outra coisa. Caramba, Débora, você vai conseguir R$ 837 por dia de redução de custo para o hospital? Caramba, meu! Então você vai pegar aí 10% desse valor, tá bom? Eu vou te dar de promoção esse valor aí. R$ 83,07 aí para você no seu salário aí. Viram, pessoal? Então esse é o cost saving. Resumindo, é quando eu tenho uma redução financeira propriamente dita. Entenderam? Precisa Sim. ter sempre uma métrica de valor, de dinheiro, de Não, saving. não necessariamente sempre. O cost saving, sim. Eu estou falando de que você vai trazer de retorno. Então, eu sempre tenho que metrificar o valor monetário mesmo. Então, É, isso assim, se eu aí. reduzir um dia de permanência, eu tenho que, se esse for meu objetivo, eu tenho que dizer quanto eu economizei com esse um dia de permanência que eu reduzi. É isso? Exato, é isso aí. Tem que se pagar, entendeu? Tem que se E pagar. aí, e aí não tem jeito, não tem fórmula mágica. Para cada problema, eu vou ter que entender como eu vou medir o É isso cost aí. saving. É isso aí. Ó, eu estava fazendo um projeto para um hospital e aí eu estava construindo planilhas para fazer simulação. Que aí ela é uma operadora, ela queria fazer simulação. Se eu perder X vidas, qual que é o impacto? E aí eu e outro professor trabalhamos em um monte de planilha para fazer simulação. E aí chegou no final do projeto, ele falou, Daniel, o diretor não quer mais o projeto. Aí eu falei, nossa, mas por quê? A dor de vocês é ela fazer simulação, né? Vocês queriam simular cenários, mas queriam entender, né? Ele falou, então, porque a área não deu resultado. Aí eu falei, putz, cara, mas vocês tinham que pegar a calculadora, fazer simulação e fazer uma execução. Vocês não fizeram nenhuma execução, cara. Só ficaram brincando com as planilhas, lógico, até eu cortaria. O que está agregando de valor, né? Entendeu? Então, pensando em negócio, em business, a gente tem que encontrar, né? Então, aquela relação ali que eu entrei, falei para vocês, diminuir os dias vermelhos. Esses dias vermelhos representam quanto financeiramente, né? Isso é bacana, né, pessoal? Porque você ajuda o gestor, né? Porque tem que ser sustentável. Infelizmente, essa é a moeda, né? Depois você pode indicar para a gente alguma referência para usar, porque eu sei que tem algumas pessoas que fazem pesquisa sobre isso. Então, quanto custa uma diária? Talvez eu não saiba no hospital especificamente, mas eu tenho algum órgão que Eu valoriza tenho. que sabe? Que Eu consegue fixar tenho, isso. sim, eu vou compartilhar, pessoal, com vocês uma base da Planisa. A Planisa é especializada em custos. E lá vai ter custo de UTI, custo da hora do bloco cirúrgico, custo de tudo, né? E aí eles fazem com uma média de hospitais. Então eu vou subir na plataforma que vai ajudar muito vocês e é uma base tipo brasileira, é uma base que está sempre em atualização, entendeu? É muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês. Então aqui, ó, pessoal, ó, em dias de permanência, né? Foi o que eu fiz lá, ó. Eu tenho 2 milhões que foi meu custo com a IH, autorização de internação hospitalar. Quantas internações? 2.500. Então, meu custo por dia é R$ 800.
Então, eu tenho 83 internações por dia, 2.500 internações dividido por 30, 83 internações por dia. Tempo médio de permanência de 8 dias. Então, ó, R$ 800, que é por dia o meu custo, vezes em média que ele vai ficar 8 dias internado, mais 83 internações, 531 mil. Aí você reduziu para um dia, foi para 464 mil. E aí você teve uma redução de 66.400 por mês. Esse, você viu, eu consegui transformar. Eu ainda trouxe a quantidade de leitos total do hospital, 540 leitos dividido por 8 dias de permanência dá 68 vagas por dia. 540 leitos dividido por 7, eu ainda aumento o meu potencial de vagas por dia. Então, ó, 9 leitos por dia. Ganho de 9 leitos por dia a mais, né? Esses leitos eu consigo aumentar ainda mais o faturamento. Então, o Six Sigma, como ele ganhou muita força dentro da indústria, e principalmente em montadoras, né? Meu, é uma guerra fatal, né? Volkswagen, Ford. Então, é um querendo ser melhor que o outro, para oferecer um bom carro a um preço justo. Então, eles, assim, se aperfeiçoaram muito nisso, né? Essa projeção dos leitos é interessante porque da Planisa você consegue saber quanto custa para você implementar um novo leito. E aí, se você fizer o preço de um novo leito de construção, com equipamento, equipe para prover, Ah, multiplicado sim. pelo quanto de leito você virtual você criou, né, com diminuindo o tempo de permanência, você tem um saving gigantesco, assim. Exato, exato. Que aí já muda o seu parâmetro de decisão, né? Putz, é melhor a gente criar leito ou a gente mexer ali na eficiência, que a gente está vendo um monte de dias vermelhos aí, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, pessoal, aí a gente vai para hard saving. Hard saving é quando você compara com o mesmo período. Então, isso aqui é outro perfil de análise. Por exemplo, hospital pediátrico, ele é muito sensível à sazonalidade. Você pega um hospital pediátrico em época de férias das crianças, aumenta a demanda de quê? De ortopedia, porque as crianças estão fora da escola, estão brincando na rua, acaba se quebrando, né? E aí vai para o PA. E aí é injusto, pessoal, eu comparar, tipo, fevereiro com julho, né? Ainda mais em período de virada de estação. Então, o hard saving, você compara o resultado com o mesmo período. Ah, beleza, pessoal. Então, vamos comparar 2005 com 2006, mais a unidade inteira, né? Não vamos pegar um mês em exclusivo de 2005 e comparar com outro mês que não tem nada a ver. Então, é quando você compara o seu resultado com o mesmo período, para evitar sazonalidade. Porque dentro do mundo corporativo tem muito espertalhão, né? Ah, tipo, comparei julho com agosto. É igual você ter um indicador que a gente avalia a superlotação, né, que é chamado NEDOX. Você avalia o hospital no Natal, dia 25. Eu não sei o que acontece, mas parece que os anjos descem e dá alta para todo mundo. Você vê o hospital vazio, né? Aí você vai lá e avalia o NEDOX, né? Aí comparado com outro dia qualquer. Não bate, né? Você também tem que tomar cuidado, porque mesmo olhando a época fixa do ano, se for, por exemplo, época de Copa, dia Uhum. de jogo do Brasil também. Os marcadores, né? Existem alguns marcadores bem latentes. Eu A comecei própria a observar. pandemia, acho que a própria pandemia bagunçou muito essa referência, né, de comparação. Tanto é que por um tempo a gente tinha que comparar antes,
2022 com 2019, porque a gente perdeu a referência de 2020 e Ah, 2021, sim, por é exemplo. verdade. A pandemia impactou bastante, tem toda a razão, porque ficou um cenário bem atípico, né? Exato. É, eu recebi uma base de dados esses dias de uma epidemiologista de que ela estava analisando casos de dengue em Volta Redonda. E aí, meu, 2020, 21, 22, não tinha caso. E de repente, 2023 foi para 22 mil e não sei o que. Ela falou, ai, é uma nova cepa, é o Dev 1, Dev 2, Dev 3, Dev 4, eu acho que tem Dev 5. Então, é o caso. Mas não, pessoal. Tá na cara que foi a pandemia, tava todo mundo dentro de casa, meu. Né? Não tava se movimentando a cidade. Então, a pandemia realmente impactou bastante aí. E o cost avoid, pessoal, é um custo evitado. Então, já vou aqui para o exemplo. Eu tenho uma automação, que é uma bioquímica aqui. Então, o que que acontece? Todo dia eu tenho uma amostra ouro que tem um resultado conhecido. Então, antes de começar a produção, eu coloco ali, né? Ah, faz o hemograma completo ali. Aí eu comparo os parâmetros. Ó, que legal, bateu. Então, tá certinho. Que o resultado já é conhecido, então, maravilha. Só que estava colocando a amostra padrão e os números estavam dando falso positivo. E caramba, foi parar logo a bioquímica, parou a bioquímica para tudo. 50% dos pacientes que entram aqui solicitam exame, é hospital universitário, parou a bioquímica, parou o PA. Ninguém toma decisão. E aí o que que aconteceu? Máquina quebrou. Chamaram o fornecedor da Labingá para ir lá. Ele cobrou R$ 9.000 para trocar uma célula. Só que aí o gestor da qualidade falou: Meu, a gente tem engenharia clínica aí do hospital, vocês não utilizam ela para nada, né? Pô, mano, chama ela, vê se consegue resolver. Aí chamou a manutenção e engenharia clínica do hospital, conseguiu resolver. E aí foi um custo evitado. Então, esse é o cost avoid. Às vezes, pessoal, o que que entra aqui nesse cost avoid? Você fez uma automação de um processo que você tinha um funcionário ali. Eu nunca gosto de colocar, porque tem um pessoal maldoso, né? Tem pessoal que, quando você começa a fazer essa análise, automatizei um processo ali, e aí você leva como resultado redução de headcount. Puta, cara, eu acho isso, particularmente, eu acho isso uma idiotice. Legal você dimensionar headcount, mas o importante é você levar de resultado o valor que aquele projeto que aquela automatização gerou. Como levar valor, Daniel? Quanto, quanto vale a hora desse profissional? Ah, Daniel, esse profissional aí ganha R$ 60 por hora. Esse processo que ele automatizou, ele gastava 4 horas por dia. Então, é, por dia eu tive uma economia de R$ 240, entendeu? Então, é isso, levar valor. Porque tem pessoal que, putz, mano, reduzir headcount, tem tanto desperdício dentro do hospital, cara, que você vai pegar esse operador e vai colocar para fazer outras atividades, né? Então, eu acho meio que injusto. Então, só recapitulando, a gente tem três tipos de saving, que é o cost save, quando você tem uma redução direta financeira, o hard saving, quando você compara com o mesmo período, e o cost avoid, que é um custo evitado. Tá sussa, pessoal? Alguma dúvida? Por aqui não. Agora eu vou entrar numa parte muito legal da aula. Deixa eu só. Bom, agora eu vou entrar, pessoal, na parte
estatística da coisa, porque assim, a gente precisa medir. Vocês serão green belts. Então, essa parte analítica de vocês precisa estar bem avançada aí. Mas a gente vai bem devagar, vamos bem tranquilos. As planilhas que eu fiz para vocês é tudo automatizada, então vocês não vão enfrentar dificuldades aí. Vamos lá. Então, para conhecer o cenário, a gente tem que sair daquele, qual que é a sua taxa de conversão? Aí o pessoal chuta, é 20, é 30, mas ninguém nunca mediu. Já chegou o ponto de eu estava conversando com o diretor de um hospital e eu falei, ela lá do Ceará, né? Eu falei, ô macho, seu hospital está com 1,8 de média de permanência aqui. Aí ele falou assim: putz, cara, mas isso não é bom, não? Isso é bom, para mim é bom pra caramba. Aí eu falei: cara, putz, é ótimo, mas olha o perfil do teus pacientes que estão indo aí. Você acha justo? Aí ele falou: putz, cara, mas aí não é problema meu, é a estatística lá da qualidade. Que aí a função estatística da qualidade não era uma pessoa formada em estatística. Eles davam o nome à estatística porque era a pessoa que pegava o dado do sistema e colocava no, na plataforma deles de qualidade, né? Então, a gente precisa analisar isso daqui com uma certa cautela. Então, vamos lá, pessoal. Todos os processos da área da saúde possuem uma variabilidade normal, né? Então, eu tenho uma média e todos os processos, eles rodam em torno da média. Um paciente Eu tenho paciente que vai no meu PA, vai, pensando em dengue, né? Que eu tava lendo os negócios de dengue lá. Ele vai com dengue, apenas com uma febre ali, e aí fica umas 2 horas no meu PA, mas eu tenho um paciente cardiopata que pegou dengue. Putz, aí esse paciente é mais complicado. Aí ele vai, como eu vou ter que cortar as medicações dele, ele vai precisar de uma UTI, porque ele vai ter que ficar em observação. Vai ficar muito mais tempo. Entenderam, pessoal? Então, se tratando de saúde, todos os processos têm uma variabilidade. Mas essa variabilidade. Ah, eita, deixa eu. Essa variabilidade é uma variabilidade normal. Ela acontece, né? Só que é estatística pura. Da quantidade de pacientes que entraram com dengue, quantos pacientes eram cardiopatas? E desses cardiopatas, quantos precisaram de uma internação de terapia intensiva, né? Então, todos os processos variam, isso é intrínseco do processo. Então, eu tenho a média, que a média é o único valor para representar o total dos meus pacientes. Eu quero um número, apenas um número, que me represente o total. Ou chegue mais próximo possível. A moda é o que está na moda, é o que mais se repete. A mediana, a gente vai entrar em detalhes, é quando eu pego o menor número e ordeno até o maior. E como eu falei que todos os processos eu tenho uma variabilidade, eu tenho desvio padrão, que é o quanto os pacientes estão variando em torno da média. Eu tenho a variância, que é o inverso do desvio padrão, né? Que aqui o desvio padrão eu coloco a raiz quadrada, né? E aqui não. Então, a diferença fica maior. E a amplitude, que é o menor menos o maior. É o maior menos o menor. Então, vamos lá. Agora, vamos entrar em detalhes nessas métricas aqui, pessoal. Idade dos pacientes. Eu tenho aqui, ó. Qual que é a moda? É o que mais se repete. 20. 20, né? Ó, 20. A mediana. A mediana, eu vou pegar do menor, que é 16, e vou ordenar até o maior.
Então, ó, a quantidade total aqui, 489, é ímpar, né? Então, eu pego do meio, a mediana é 20. Aqui que tá, tem uma grande briga na área da saúde. Quando que eu uso média, quando que eu uso mediana? Eu uso mediana, pessoal, toda vez que a minha dispersão dos dados é muito grande. Imagine só que eu tivesse aqui dois pacientes, um com 103 anos e um com 101 da idade. Se eu tirasse a média aqui, eu ia falar para vocês assim, ó, pessoal, a média dos pacientes que entram aqui no meu hospital é de 50. Por causa de um número, vocês vão ver o impacto que ele dá na média. Então, quando eu tenho outlier, que são números especiais, eu utilizo a mediana. Por quê? Esse valor aqui, ele vai ficar lá para trás. Eu não vou contar, eu vou pegar a mediana, né? Vocês vão ver numa análise aqui como que ela influencia. A média, somo todos os números e divido pela quantidade de pacientes. Aí aqui é a mesma coisa, então, moda, mediana, só que aqui é uma par, né? Aqui não precisamos se preocupar, isso aqui a gente vai fazer no Excel, rapidinho, tá? Aqui é o seguinte, ó. Essa é a parte importante. Quando que eu uso média, quando eu uso mediana? Quando eu encontrar valores dispersos, outliers, e eu quero um único número para representar a minha amostra, a minha população, eu utilizo a mediana, né? Que ela vai amortizar, ela vai pegar esses outliers e vai jogar lá para trás. Eu vou querer o valor da tendência central, né? Então aí eu dou preferência para mediana. E aqui tem uma piadinha, ó. Como dizia o meu pai, que eu tirei 4 em português. A média para passar, pessoal, era 5. Então, era uma turma de 10 alunos. A média da sala deu 3,95. A mediana, 4,5. E a moda, 4,5. E aí, ele, muito esperto, chegou para o pai dele e falou assim: pai, tirei uma nota acima da média da classe. Aí o pai, nossa, eu tenho um orgulho do meu filho é bom demais, tal, né? Aí, beleza, de novo, o Joãozinho tirou 4. Aí ele falou, puta, agora não tem como mais, que a média da sala é 4,2. Se eu falar que eu tirei uma nota maior que a média da sala, zoou. Vou falar 3,75, que é a mediana. Opa, a mediana dá. Aí ele falou assim, pai, tirei uma nota acima da mediana da classe. Aí o pai, "Ê, filhão, é demais, cara." Outra vez, Joãozinho tirou 4. Ele falou, puta, ferrou. Média deu 5, mediana 4,5. Aí ele falou, pai, tirei uma nota acima da moda da classe. É uma piadinha, né? Espero que meu pai não saiba a diferença entre média, mediana e moda. Agora vocês já sabem. Vocês não vão cair nessa. Agora, pessoal, olha o impacto do outlier. Olha que legal isso daqui, ó. Aqui é meu conjunto de dados. Tempo médio de internação, 6, 8, 7. Então, todos os pacientes que estavam sendo internados na minha enfermaria, eu fui colocando ali. A média deu 7,5. Eu mantive os mesmos dados, 6, 8, 7, 9, 11, mesma coisa. Só que no final, eu coloquei um outlier, proposital. Olha para quanto foi a média. Subiu um dia, pessoal. E aí, quando eu era consultor do Lean, parece que só existe média lá. E a gente levava média para tudo. E lembram daquele caso que eu comecei contando para vocês, que o hospital reportava a média para contratualização para atingir?
Aí eu até achei estranho. Eu falei, nossa, só a média, sério? Por quê? Se eu coloco um procedimento aqui de um dia, a média de permanência cai. Aí, vocês concordam comigo que a média é manipulada? Com certeza. Ela é muito mais manipulável, né? É, você vê? Tá na minha mão. Você quer quanto? Calma aí. Eu tenho acesso à base de eletivos. Deixa eu chamar aqui os pacientes dia aqui. Chamo um, chamo dois, pum. Ah, você quer subir? Você quer subir para quanto? Eu manipulo, entendeu? E aí, Ah, olha, mas olha a diferença. Com apenas uma chegada de um outlier. Ó a mediana. A mediana não é muito mais representativa, apenas um décimo, ó, 7,5. Olha o gráfico como ficou. Aqui, pessoal, eu vou contar um caso aqui para vocês. Lembram daquela história que eu contei bem no começo da nossa aula, que eu fui lá no hospital, aí estava na apresentação final, o diretor financeiro chamou eu e o médico que estava comigo e falou, ó, o negócio é esse, o projeto é bacana, tal, mas quem é diretor financeiro do hospital sou eu. Eu que assumo essa responsabilidade, né? E aí, o que que aconteceu? Fizeram uma reunião com a gente e falou assim, ó, vocês acham prudente a gente fazer essa apresentação? A gente convidou o secretário, convidamos isso, convidamos aquilo, e a gente não tem resultado. Aí, tipo, alguém falou, não, a gente vai ter que apresentar, meu. A gente veio de longe, né? Pô, é um evento, a gente vai falar o quê? Aí o Ministério da Saúde vai glosar todo o valor investido no projeto. A gente tem que arrumar um jeito. Aí, a gente perguntou assim para eles: vocês não estão fazendo previsibilidade de alta? Sim, agora todos os pacientes a gente faz previsibilidade de alta. 100% dos pacientes que são internados aqui, a gente tem um protocolo padrão e a gente dá previsibilidade de alta. E aí, pessoal, olha a sacada. Antigamente, no projeto, a média de permanência estava assim, estava bizarro. Por quê? Não trabalhava com previsibilidade, não tinha protocolo padronizado, cada médico fazia da sua forma. Quando houve a padronização, assim, teve a coincidência da média ficar a mesma, só que aí você vai fazer relação da média e não tem resultado nenhum. Ah, é que aqui é um exemplo fictício, né? Mas vamos supor que aqui é o SMED, né? O tempo de troca de sala. Ela 35 minutos, Daniel, continua 35 minutos, não mudou nada. Opa, peraí, como assim? Vamos calcular o coeficiente de variação, que é o quê? O desvio padrão sobre a minha média. A média é a mesma nos dois, tá vendo? Só que o desvio padrão desse daqui, olha o tamanho. E olha o tamanho desse daqui. E aí a gente vai fazer a relação percentual do coeficiente de variação antes e do coeficiente de variação depois. E a gente vai mudar um pouquinho o contexto. Em vez de você mostrar a média de permanência, você vai mostrar, olha, pessoal, como o nosso processo era sensível, era, tipo, variava muito, a gente não conseguia assertividade de alta. E agora, olha como ficou. A assertividade de alta nossa melhorou muito, porque a gente conseguiu diminuir a variabilidade com padronização de protocolo. Entendeu, pessoal? A gente encontrou uma saída, putz, e todo mundo bateu palma, elogiou. Entendeu? Eu fui com foco na variabilidade. Aí, para correlacionar, eu falei, ó, e a gente vai trazer aqui o indicador de assertividade de alta, conforme reduziu a variabilidade aqui, as nossas altas são mais previsíveis, os pacientes já sabem quando vão sair de alta, e a gente comunica a família, isso, aquilo, tal. Maravilha. Viu que lindo? A média não me trouxe nada, mas mas o desvio padrão mudou a minha história. Viram, pessoal? Que bacana?
Então vamos lá, pessoal. Vamos para o Excel para a gente começar a brincar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a média de permanência de internação é maior? Clínica médica ou clínica cirúrgica? O que vocês acham? Clínica médica. Parece a Clínica médica. médica. Bom, a clínica médica é complicada, né, pessoal? O paciente cirúrgico literalmente é cirúrgico, né? A não ser que ocorra alguma intercorrência. Mas não é para ter, né? Você operou ali, batata, né? Então, beleza, vamos pro nosso Excel, que eu vou brincar aqui um pouquinho com vocês com os dados. Carol, tudo bem aí? Fabiana, Tudo bem, Daniel? Fernanda, de boa? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui, ó. Pessoal, agora a gente vai mexer um pouquinho com o Excel. É, Tá todo mundo vendo meu Excel aí, pessoal? Sim, Então vamos lá. Vou começar a brincar aqui um pouquinho. É o seguinte, se eu passar para o meu líder a minha média de permanência do meu paciente internado na clínica médica e na clínica cirúrgica da forma como está, não vai me dizer muita coisa. Então, eu posso utilizar um recurso no Excel, que ele está aqui, ó, em dados. Opa, pode. Tá, foi bom que ele não apareceu aqui, pessoal. Que a gente precisa habilitar ele. Tem um recurso do Excel, que a gente vai habilitar ele agora, porque a gente vai utilizar o Solver. Ele não está aqui, tá vendo? Aí eu vou vir em arquivo, opções, suplementos, e vou clicar aqui, ó, ir. E aí eu vou colocar todos esses. Que eu já vou colocar todos que ao longo das aulas aí nós vamos utilizá-los. Dá um OK. Ele está instalando. Legal. Por que ele não. Por que ele não apareceu? Aqui, ó. Aí eu vou em dados, ó. Análise de dados. Ele apareceu aqui, ó. Na guia dados, análise de dados. Quando eu clicar em análise de dados, eu venho aqui e coloco aqui, ó, estatísticas descritivas. Dou um OK. Aí ele pede aqui, intervalo de entrada. Você pega aqui, ó, e seleciona tudo. Selecionei. Como eu selecionei o rótulo da primeira linha, eu clico aqui, o rótulo da primeira linha. E aí ele vai fazer uma análise estatística para você completa. Então, eu vou pedir um resumo estatístico, intervalo de saída. Onde você quer que saia essa informação? Eu quero que saia aqui. E aí eu dou um OK. Olha lá. Ele fez um relatório, ele tirou a média para você. Ele tirou aqui o desvio padrão, tirou o valor mínimo, a contagem. Então, esses, pessoal, ó, e a mediana. Aí a pergunta é,
realmente, a média da clínica médica está em 9,32, enquanto da clínica cirúrgica, 3,5. Agora, a gente vai começar a aprofundar, pessoal, numa análise que eu acho que vai ser o diferencial de vocês. Todo mundo faz isso. Isso é o básico que a massa faz. Agora, quando você faz a seguinte pergunta, essa média, ela é significativa? Essa média representa a população? Representa uma normal? Aí é o teste de normalidade. Aí ninguém faz. Todo mundo vai falar, o quê? Ninguém faz. Que é o que a gente vai começar a aprender. Entendeu? Tirar uma média é muito fácil, né? Vocês viram, não tem grandes complicações. Agora, esse número é confiável? Eu posso confiar nesse número que você acabou de me passar? Então, é o que a gente vai começar a estudar agora, pessoal. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, a gente vai avançando aos pouquinhos, beleza? E aí, a gente vai aprender a fazer essa normalidade. Vou voltar para a apresentação. Tá todo mundo vendo meu PPT agora de novo? Então, a gente tem as medidas de tendência central, que é o único número para representar ali, média, mediana e moda. A gente tem as medidas de dispersão, que é o mínimo, o máximo, para você calcular amplitude, desvio padrão, variância. O achatamento aqui, que é a kurtose, a gente vai ver. Então, pessoal, a gente precisa fazer um plano de coleta de dados. Vocês vão começar um projeto. Eu preciso ter um plano de coleta de dados. E nesse plano de coleta de dados, eu preciso identificar qual que é a medida de desempenho. É dias, é minutos, é segundo. O que que aconteceu, pessoal, nessa medida de desempenho aqui? Foi um erro grave. Era um paciente que estava com problema na tireoide, e aí foi receitado um hormônio lá para ele, só que estava escrito assim, MG alguma coisa. Só que esse MG alguma coisa, na verdade, ela microgramas. A pessoa entendeu como miligramas. E aí já viu, né? Deu uma dosagem de hormônio para a pessoa 1000 vezes mais. Porque ela errou nessa medida de desempenho aqui. Putz, o impacto foi assim, a pessoa começou a falar grosso, entendeu? Então, a medida de desempenho é bem importante aí na parte da coleta. Período e frequência. Fonte local. De onde vai ser extraída essa informação? Qual que é o tamanho da amostra? Quem coletará os dados? Porque depois a gente vai começar a ver que tem influência também. Quem coleta os dados. Equipamento utilizado. Outros dados a serem coletados. Então, se eu vou lá para o meu PA, eu quero contar a quantidade de pacientes que estão aguardando internação, eu já aproveito e já pego o tempo que aquele paciente está aguardando o leito, entendeu? Já aproveito o caminho para pegar outro indicador. Como os dados serão coletados? Via sistema, vai ser um cronômetro, celular, e como os dados serão usados? Então, essa é uma planilha. Aqui eu trouxe um exemplo um pouquinho fugindo da área da saúde, que é de uma pastelaria. Então, o que que acontece? A pessoa colocava os pastéis ali naquele tacho e passava algum tempo, o pastel abria. E aí entrava aquele óleo, né? Já tem aquela mussarela derretendo aquele óleo. Meu, coisa gostosa, né, meu? Seu colesterol vai lá em cima, né? E aí, a medida de desempenho era minutos, eu queria saber quanto tempo o pastel fica ali naquela fritura e não estoura, né? Qual que vai ser o período? Dia 20 do 1 a 20 do 2, período da manhã, pegando 2 primeiros pastéis do dia. E aqui, a fonte local, né? Aonde vai ser?
no tacho da primeira pastelaria. Qual que é o tamanho da amostra? Quem coletará o dado? Vai usar o quê? Um cronômetro. Outros dados a serem coletados. Ah, beleza. Do tempo que você vai ficar medindo ali, pega a quantidade de pastéis que, durante aquele momento que você estava fazendo a coleta, ele abriu. E como esses dados aqui serão utilizados para cálculo do nível sigma, distribuição normal e análise da causa raiz? E como os dados serão exibidos? Em histograma e boxplot. Então, aqui é um mapeamento geral da variável que eu quero trabalhar, qual que vai ser o período, quem vai coletar, por quanto tempo, aonde e como os dados serão utilizados e como eles serão exibidos, né? Então, aqui é um exemplo na área da saúde. Então, olha que legal, que a gente vai começar a entrar numa parte mais analítica aqui. Às vezes, você começa um projeto, você não vai medir um único indicador, você vai medir outros fatores. E cada indicador eu chamo de variável, x1, x2, x10, x11. Aí imagine, pessoal, que você tem o hospital na mão, né? Você sabe, puta, é o X10. Assim como o hospital monitora todos os CIDs de entrada, eu tenho meu perfil epidemiológico, os processos hospitalares, eles precisam ter identidade, né? Eu preciso ter uma rastreabilidade. Então, beleza, é o X10, é o tempo de medicação, né? Que aí eu começo a relacionar essas coisas. E aqui, pessoal, eu trago a ficha técnica de indicadores. Então, beleza, eu vou trabalhar para reduzir o índice de recoleta de exames. Tem um índice alto. Então, o nome do indicador, índice de recoleta de exames. Aqui eu coloco qual que é o objetivo, por que você está medindo esse indicador. Isso é bacana, pessoal. Vocês acham que, putz, Daniel, não tem nada a ver em colocar objetivo. Claro que tem, porque às vezes você está gastando energia monitorando isso e ninguém. Para quê, cara? Eu quero saber o objetivo. Por que eu estou tendo um trabalho dos infernos para levantar esses dados? O que que você quer? Aonde você quer chegar com isso? Às vezes a gente agora está numa neura de criar dashboard, né? Quanto mais dashboard, um é mais bonito que o outro, isso. Ó, mas, pessoal, calma aí, vamos parar. Foi a mesma história lá do simulador, né? Eu comecei a fazer um monte de simulador, eu e o professor, e aí os caras conseguiam simular tudo, mas não executava nada. Cara, qual que é o objetivo que você está querendo no simulador? Você está fazendo simulação para quê? Onde você quer chegar? Então é importante a gente determinar o objetivo. Aqui é a fórmula, como que é calculado o indicador, a solicitação de recoleta, total de exames, e aqui a origem dos dados, pessoal. Você descrever detalhadamente como esse dado está sendo coletado. Então, eu abro o sistema Shift, na guia de exames, eu clico selecionar recoleta, seleciono o período, excluir filtro de recoletas privadas, ou seja, tinha SUS e tinha privado. Aí imagine se alguém não exclui esse filtro, o indicador está errado. E se eu saio? Puta, foi o Alfredo que estava coletando. Então tá aqui, ó, tudo documentado. E qual que é a orientação desse indicador? Quanto menor, melhor. Quanto menor o número de recoleta, melhor para mim. E aí eu coloco a meta aqui, ó, 60%, aí aparece aqui. Então tem exatamente esse template na planilha que eu disponibilizei para vocês, que a gente vai usar no nosso projetinho. Então eu vou colocando numerador e denominador, ó, tá tudo abaixo da meta. Cara, mas aqui tá surreal, né? Tá errado isso daqui. Uma recoleta de 60%, pelo amor de Deus. O laboratório aí tá zoado demais, né? Não é viável. Então, essa é a ficha técnica. E aí, pessoal, a gente vai começar, antes de entrar nos testes de normalidade, para naquele caso, será que aquela média de permanência é significativa, sim ou não? A gente precisa estudar um pouquinho as variáveis. Por quê? A gente vai trabalhar com alguns modelos aqui para identificar alguns fatores que estão realmente impactando na média de permanência ou em qualquer outro indicador, e eu preciso saber qual teste estatístico usar entre os gráficos que eu vou colocar, etc e tal.
Então, é assim, ó, existem dois tipos apenas de variáveis: as categóricas e as numéricas. As numéricas, pessoal, elas são classificadas em duas: contínuas, ou seja, é possível colocar vírgula. Peso, estou pesando 93,4. Pressão sanguínea, né? Você pega aquela média total lá da sistólica e diastólica, você tem a pressão sanguínea. Então, tem o número não é inteiro, né? Tem vírgula, contínua. Discreta, ou seja, não é possível você colocar vírgula. Quantidade de cirurgias. Fez 2,5 cirurgias? Ou fez cirurgia, não fez, né? 20, 30, 40. Legal. Aí eu vou para as categóricas, que atribuem qualidade. Nominais. Então, sexo, masculino ou feminino? Diabetes, sim ou não? Né? Então, normalmente, um caráter binário. Ordinais, seguem uma ordem. Escolaridade, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Escala de Glasgow, né? Vai até 15. 5, 6, 9. Então, essas são as categorias. Então, aqui, ó, variáveis nominais, sexo masculino e feminino, doente, sim ou não. Ordinais, lembra que segue uma ordem, ordinais. Então, ó, você pegar um paciente com 3 a 8 é um paciente grave, né? Na escala de Coma de Glasgow, que mede o estado neurológico a partir do nível de consciência. Então, aqui, por que é importante? Que a gente agora vai começar a trabalhar com correlação, pessoal. Eu estou comparando a média de permanência dos meus pacientes da UTI com outra UTI de outro hospital. Aí imagine só, 80% dos pacientes do outro hospital, do hospital A, 80% dos pacientes, o Glasgow é leve, 80%. E da UTI B, 80% é grave. A pergunta é, aí essa de grave está 16 dias de permanência, essa daqui está 4. Aí um diretor chega para o outro e fala assim, nossa, essa UTI tá zoada, hein? Essa média de permanência tá com 16 dias? Faz sentido o que ele falou, pessoal? Aí você pode retrucar. Com base em quê? Você está falando que minha UTI não está girando bem. Você sabe como os pacientes estão chegando lá? 80% dos pacientes chegam grave, cara. Glasgow abaixo de 8, indicação para intubação. Agora, se os pacientes estão chegando filezinho, todo paciente pós-cirúrgico, né? Entendeu, pessoal? Então, as coisas já começam a ter relação. Aí eu começo a fazer uma análise de correlação. Será que existe correlação do Glasgow em a média de permanência? É o que a gente vai começar a fazer. Viram que bacana, meu? Não é muito louco isso? E aí é uma variável contínua. Então, quando eu faço a proteína ser reativa, se meu paciente tiver de 0,3 a 1, está resfriado, de 1 a 4, gripe, né? Maior que 20, putz, é uma sepse. Aí eu tenho que startar um protocolo. E variável discreta são números inteiros. Então, por que é importante a gente saber o tipo de variável? Para escolher qual tabela eu vou usar. Para a escolha do gráfico, não faz sentido um gráfico de linha para uma variável nominal, né? Que é sim ou não. Então, já pensa no gráfico de pizza. E para o teste estatístico. E agora, pessoal, eu vou dar sequência nesse estudo para a próxima aula a gente entrar no teste de normalidade.
Vamos lá, a pergunta é o seguinte, pessoal. Teste de normalidade. Esse é um teste muito importante para a gente executar. Eu tenho uma missão: avaliar o nível de satisfação dos clientes, se eles estão satisfeitos com a qualidade do meu produto. E aí, na minha carteira de clientes, eu tenho 40 mil clientes. E aí eu falei assim, tá louco, meu. Medir 40 mil clientes. Tá surtando, né, Daniel? Eu vou pegar uma simples amostra. Então, eu peguei umas cabecinhas aqui, ó. Caramba, Daniel, de 40 mil você pegou apenas 100 e você quer inferir sobre a população? Ah, peguei 100. Aí eu peguei esses 100, pessoal, e 75% das pessoas avaliaram positivamente, ou seja, 75 pessoas. A pergunta que eu faço para vocês é: eu posso inferir para essa população de 40 mil e jogar 75% aqui, ó? Depende. E aí? Depende do seu desvio padrão. Se essas 100 Então, pessoas vão ter dado notas muito divergentes. aí eu vou ter que fazer análise dessa amostra, pessoal, depende, porque eu preciso avaliar se essa amostra ela foi significativa para representar a minha população. Se ela foi significativa para representar a população, com índice de confiança de 95%, eu vou poder inferir para essa população, entendeu? Que é o que a gente vai começar a fazer agora. A gente vai fazer o teste de normalidade. Assim como eu vou lá, faço uma cronoanálise, né? Vou fazer um diagnóstico no hospital, começo a cronometrar tempo, porque não tem essa informação no sistema. Aí eu pego lá meia dúzia de pacientes, aí eu faço a pergunta: essa quantidade que você pegou representa a população? Se eu ir num dia aleatório ali, pegar um paciente, vai encaixar dentro daquele seu intervalo? Então, na próxima aula, pessoal, não percam por nada. Essa é a aula que é mais top, mano. É o teste de normalidade, vai fazer uma diferença para vocês. E vocês vão enxergar o porquê o hospital tem aquilo. A gente tem que trabalhar com 85% de ocupação. Mas por que você tem que trabalhar com 85% de ocupação? A maldade está na normalidade. Que aí vocês vão entender e aí as contas vão fechar. Beleza, pessoal? Foi tranquila a aula? Tranquilo. Oh, legal, eu fico Hum, feliz, hein? Mesmo se não for tranquilo, eu também fico feliz, porque aí a gente vai evoluindo aqui. Fernanda, Carol, Débora. Bom, ninguém está dormindo, né, pessoal? Não, Daniel, não dá para dormir com esses números todos. Só pensando aqui. Não, legal. Vocês viram, né, que vocês vão longe. Depois a gente vai ter o case, que a gente vai começar a pegar cultura, né? E aí eu vou fazer a limpeza terminal e correlacionar com a cultura, diminuindo infecção. O bagulho vai ficar louco, cara. Segurem na minha mão, hein, pessoal? Não soltem. Respondem os formulários, tal, que o negócio vai ficar bacana. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela aula de hoje. E daqui a pouco eu subo lá a gravação para vocês. Bom descanso, boa pizza aí para quem vai pedir. E Eita, terça-feira ainda não é dia, Abraço. não. já começar assim, né, meu? É complicado. Dani,
Deixa eu te perguntar uma coisa. Opa, Você comentou sobre preencher as planilhas de acordo com o estudo de caso. Já está valendo, a gente pode ir te mandando, porque teoricamente a gente fechou a fase de definir, né? isso. Então, o estudo de É, caso da aula passada ele vai ser o mesmo para a jornada toda, é o que a gente vai usar até o final. Então, já posso começar a isso. preencher. Só que aí, agora só um tempinho, porque eu vou abrir lá na plataforma uma área projetos. Aí nessa Ah, área tá de bom. projetos, aí eu vou colocando lá os templates, tudo organizadinho para vocês irem preenchendo. Combinado. Mas vai ser isso mesmo, só que eu vou deixar em um lugar separado ali para vocês não se perderem do Mais andamento. fácil, né? É que eu já tô preocupada com a entrega final, que horas que eu vou Ixi, fazer. nem se preocupa, porque você vai ser uma boiada. Então, Daí tá bom. tá bem susto. Beleza, Tá pessoal. certo, Obrigadão então. aí.